Nesse vídeo da série Mini Projetos eu vou te mostrar um display muito original em formato de bateria para você poder utilizar nos seus projetos. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas em mais um vídeo da nossa série Mini Projetos, que traz sempre projetos mais simples e fáceis de você executar, mas nem por isso com menos informação para o seu aprendizado. E o vídeo de hoje, olha que bacana, eu vou te mostrar um display de LED, mas em formato de bateria, onde você consegue então, selecionando os LEDs que você vai acender no display, simular então e indicar o estado da sua bateria, do seu projeto, por exemplo. É um dispositivo bem curioso, bem legal para você utilizar. E antes de mais nada eu vou te convidar, claro, a deixar o like nesse vídeo, assinar o canal se você ainda não for inscrito, marcar o sininho para receber as próximas atualizações e seguir Internet e Coisas nas redes sociais. Então olha só, que bacana o nosso dispositivo. Eu não me lembro da onde eu comprei, foi de alguma loja chinesa, tá? Mas se você procurar aí no Google por Battery Style LED, você vai encontrar não só esse, mas como outros modelos também. Então olha que interessante, ele é um display, né, com LEDs em formato de bateria. Ele tem então 5 segmentos, né, e mais uma borda também que se acende. Aí você vai ter ele provavelmente em cores variadas. Esse aqui que eu tenho é todo vermelho, eu já vi modelos todos azuis, com a indicação interna verde e a borda vermelha. Então tem vários modelos, tá? Você localiza aí o que encontrar. Eu realmente não lembro de onde eu comprei esse. Olha que legal. Ele tem 8 terminais, né? Que você vai então selecionar ali quais LEDs vai controlar diretamente. Lembra, ele é só um display com os LEDs. Você vai ter toda a circuitaria de controle de corrente, tá? Que a gente vai mostrar depois para poder utilizar. Bacana? Olha o diagrama como é que é. Então, ele tem 30 milímetros por 17,8 milímetros, tá? E são então, olha só, são 5 LEDs internos, tá? E mais 7 desenhando a borda, tá? Então você consegue controlar a borda, né? Liga e desliga a borda e cada um dos 5 LEDs. Então é uma pecinha bem legal, um tamanho legal também para você incluir nos seus projetos. Falando então da parte elétrica, né, do dispositivo, a gente vai considerar aqui que, no caso, os LEDs vermelhos, né, eles têm uma tensão de 1,8 volts e uma corrente máxima, a gente vai explicitar aí 20 mA, que é uma tensão e corrente padrão para os LEDs vermelhos. Aí se você comprar um item um pouco diferente, verifica aí a especificação do teu dispositivo, ok? Uma coisa muito importante, vamos olhar o esquema aqui, olha só. Ele está configurado como ânodo comum. O que é isso? Quer dizer que o terminal positivo dos LEDs estão ligados todos juntos, tá? Tanto aqui na parte dos LEDs individuais, como a gente pode ver no esquema aqui, como nos 7 LEDs que fazem a borda. Isso vai impactar no formato do nosso circuito final, como a gente vai controlar isso pelo microcontrolador. Talvez o modelo que você adquira possa ser um cátodo comum, que seria aí um pouco mais normal, né? Que você vai ter os terminais negativos comuns. Mas nesse caso é até curioso, porque a gente pode falar de um conceito muito interessante que nem sempre a gente escuta nos projetos, que é o modo de alimentação desses dispositivos, que a gente vai chamar de current sourcing ou current sinking. O que é isso? É a forma que o teu circuito vai fornecer ou drenar a corrente de alimentação. Vamos ver no detalhe como é que isso funciona. No modo Current Sourcing, que é o mais normal, vamos dizer assim, eu tenho o meu microcontrolador fornecendo uma tensão positiva
para alimentar a minha carga, e a carga então depois é direcionada ao ground, ao GND, certo? Current sourcing, ou seja, o microcontrolador está fornecendo a corrente, né? Está fornecendo uma tensão positiva para alimentar a minha carga, tá? O meu circuito. Outro formato que é o que a gente vai usar aqui é o current sinking, que na verdade é o contrário, ou seja, ao invés de eu ter a carga, né, alimentada por uma tensão positiva e conectada ao GND, eu tenho o contrário, eu tenho minha carga conectada ao VCC, ou seja, a tensão positiva, e vou conectar então a tensão negativa ao microcontrolador. Olha que curioso, o que vai acontecer na prática, tá? Quando a gente vai ligar, por exemplo, um LED no microcontrolador, no formato current sourcing, né, eu vou colocar o pino em nível alto, ou seja, vou fornecer a tensão positiva para alimentar, por exemplo, o meu LED, né, e direcionar a corrente para o GND. No current sync, né, ao contrário, como o meu LED já está conectado ao VCC, o que vai acontecer? Eu tenho que fornecer a tensão negativa, né, no meu microcontrolador, ou seja, eu vou ter que deixar o pino em low, né, para que eu tenha o fluxo então do VCC passando pelo meu LED, indo para o microcontrolador e o GND. O Arduino permite o funcionamento desses dois formatos nos seus pinos, tá? Então, olha que interessante esse projeto aqui, que aparentemente é bastante simples, né? A gente já tem um conhecimento importante novo aí para você. Formato de alimentação com current sourcing ou current sinking. Olha essa tela aqui de esquemático para a gente entender melhor. Eu estou simulando então um Arduino, né? Ligando então um resistor e um LED no pino D0 no formato current sourcing. Então eu tenho ali, ele vai fornecer um nível de tensão alto, ou seja, uma tensão positiva, para alimentar o meu LED e encaminhar então essa tensão ao GND, ok? Formato current sourcing, que é o normal. Vou colocar meu pino em nível alto, né? Vou fazer um digital write high, né? E vou alimentar o LED, beleza? Agora olha o pino 13, eu tenho o contrário, olha que interessante, eu tenho então o meu resistor e meu LED conectados aos 5 volts, ao VCC, e eu vou na verdade colocar o meu pino 13 aqui em nível baixo para o que? Direcionar essa tensão ao GND, usando o formato aqui de current sinking. Então olha que bacana esse conhecimento novo aí para você. Vamos agora aqui para o nosso circuito, olha que bacana, a imagem aí para você fazer o download também, olha que legal. Eu estou utilizando então os pinos em sequência, tá? Do pino 2 ao pino 7, controlando individualmente cada um dos itens do display. Então eu tenho no pino 2 a borda dos 7 LEDs, né? do display, e do pino 3 ao 7 os 5 LEDs internos. Aí agora detalhes importantes, tá? A gente está considerando então que controlando cada LED, né, a gente está calculando esses resistores para o LED individual, né, 200 ohms, tá? Era uma carga de 16 miliamperes, certo? Para a borda, que são 7 LEDs, eu estou usando um resistor de 100 ohms. Por quê? Porque eu calculei daí 32 miliamperes. Bom, por que eu não estou usando uma corrente maior, já que eu estou usando 7 LEDs em paralelo, né? Por quê? Lembra que o Arduino ele me permite uma corrente por pino de até 40 miliamperes. Porém, a soma de todas as correntes dos pinos não pode ultrapassar 200 miliamperes. Então, olha só, eu tenho aqui 5 vezes os LEDs, né, a 16 miliamperes, mais os 7 LEDs, né, a 32 miliamperes. Isso me dá uma corrente total de 112 miliamperes. Então, a gente está respeitando os limites, certo? Eu tenho nos pinos individuais 16 miliamperes, né? E 32 para a borda, ok? Não cheguei aos 40. E um total de 112 miliamperes. Então, respeitados os limites do circuito. Lembre disso, tá? Considere sempre o dimensionamento correto do teu circuito. Então, você vê a imagem aí, que bacana. Então temos os resistores, todos os pinos em sequência. Estou utilizando um potenciômetro de 10K ligado à porta analógica 5 para poder então fazer a variação dessa leitura, simulando, né, uma carga, né, de 0 até 100% da minha bateria, para poder fazer o efeito visual. Vai ficar então bem interessante. Então você tem aí disponível
a imagem da circuitaria, tem disponível o sketch que a gente já vai ver na sequência. Mas primeiro a demonstração do nosso display de LED, bateria funcionando. Então olha que bacana o nosso circuito funcionando aqui na bancada, utilizando aqui a minha Blackboard da Robocore. Então, olha que legal. Então eu estou simulando aqui com o meu potenciômetro lá no máximo, né? A bateria carregada. Olha que bonito, o display todo aceso. Então agora eu vou simular reduzindo aqui, olha só. Vou reduzir o potenciômetro, olha que legal, baixando, né, como se tivesse consumindo a bateria. Olha que legal. Naturalmente, aqui eu estou fazendo uma simulação com o potenciômetro, né? Você pode depois fazer no teu circuito uma leitura real da bateria, né? Alguma coisa assim. Eu não vou entrar no detalhe aqui da circuitaria para você fazer a medição da tensão, certo? Nosso objetivo aqui, até porque é um mini projeto, a gente está mostrando o uso do display de LEDs. Olha que legal. Olha o que vai acontecer quando ele chegar no final. Reduzindo, reduzindo. Opa, acabou minha bateria. E olha que legal. Nível crítico, ele começa a piscar. Olha que legal. Bacana, né? Vou carregar de novo, ó. Para de piscar. E começa de novo a aumentar até lá o máximo. Show, né? Muito bacana. Agora eu quero te mostrar uma peculiaridade. Olha só, deixa eu voltar de novo aqui. Olha aqui a tela do monitor serial. 0, certo? Estou zerado aqui na minha leitura. Olha o que vai acontecer. Eu vou começar a aumentar. Leitura de analógica do Arduino vai de 0 a 1023, certo? Olha só. Vamos lá. Lembra que eu estou aqui drenando lá no final 112 miliamperes, né, de corrente aqui da placa, certo? Considerando que o limite dela é 200. Olha o que vai acontecer. Olha o meu monitor serial aumentando, aumentando, aumentando. Tem que ir até quando? 1023, certo? Só que não. Olha só. Até onde ele foi? Opa, ó. Cheguei no máximo aí, ó. 996. O que aconteceu? Por que a minha leitura não está chegando aos 1023? Porque eu estou drenando muita corrente já da minha placa. Então com isso eu estou gerando uma pequena queda de tensão que não está sendo suficiente para que eu consiga ler 1023 na porta analógica. Então aqui também é uma comprovação como é importante você ter corretamente, né, as tuas leituras. Quer ver uma coisa? Eu vou desligar aqui no pino 2. Tirei ali a parte da borda. Olha para onde foi, já aumentou um pouco, já está chegando em 1000 a minha leitura, viu só? Porque eu estou drenando um pouco menos de corrente. Deixa eu ligar de novo aqui. Olha só, já baixou. Então, se eu reduzisse esse consumo de corrente, a gente conseguiria chegar em 1023, ok? Então, importante essa observação. Aqui na prática não impacta, porque como eu tenho lá, você vai ver no sketch depois, um range, né? A partir do qual eu considero a bateria toda carregada, isso não impacta. Mas olha que efeito visual bacana. Imagina isso aqui no teu projeto, um displayzinho, né, mostrando aí a bateria. É um efeito bem legal, ok? Vamos ver agora, então, o nosso sketch. Vamos ver o nosso sketch aqui no detalhe, link para download, como sempre, né? Então, olha só, eu inicializo aqui a minha porta serial, tá? Estou utilizando aqui 19200, que é uma velocidade tranquila para o Arduino. Olha que legal, como eu uso vários pinos aqui, ó, do 2 ao 7, né, para eu não repetir um pin mode, todos esses pinos aqui, os 6 pinos que eu estou usando, o que eu fiz? Eu faço um loop de 2 a 7, né, e defino o meu pin mode como output, tá bom? Olha que interessante. Ah, mas tu não tinha falado que era o current sinking, que ele ia fornecer a tensão negativa? Sim, mas ele continua sendo uma saída, certo? O que vai acontecer é, eu vou ora fornecer a saída positiva, ora negativa, né? Na verdade, ora nível alto, ora nível baixo, tá? Mas ele continua sendo uma saída, então cuidado isso. O loop, olha o loop bem tranquilo também. Faço a leitura do analog read na porta A5, beleza? Tranquilo aqui.
faço a impressão lá na porta serial, que a gente viu o valor ali variando, ok? E chamo essa funçãozinha aqui, ó, display battery. Por que eu fiz uma função? Na verdade, só para organizar meu código, tá? Então, passo o valor da leitura de 0 a 1023, né, no analog read, para o display battery. Faço um delay aqui de 200 milissegundos, até para dar aquele efeito dele ficar piscando também, tá? E vamos para a funçãozinha aqui, olha que sketch simplesinho, mas é legal porque você vai poder estudar aqui, tem alguns detalhes importantes que eu quero te explicar. Bom, vamos lá. Aqui eu criei uma variável, uma constante chamada intervalo, que nada mais é do que um valor que eu estou dividindo a leitura de 1023 por 7, porque eu tenho aqui 7 variações, tá? 7 gradações para a minha leitura, tá bom? São 6, na verdade, display, sim, são 6 itens, né? Mas a gente vai ter 7 gradações entre o zero vazio até cada um dos intervalos e o valor máximo que é o 100%, certo? Então por isso dividindo por 7. Olha a borda, como é que funciona. Observa que tudo é digital write, tá? Então, a borda, em primeiro lugar, ele fica aceso quando o valor for maior que o intervalo, né? Ou ele fica piscando se for menor. Como é que eu faço isso? Olha só. Se o meu valor for maior lá que o intervalo, ou seja, se eu já tenho uma suposta carga mínima, né? Ele vai ficar em estado low. Lembra? Estado low eu estou colocando a nível baixo para que eu tenha o current sync. Né? Eu tenho então aqui o nível alto lá na minha carga. Eu vou fornecer o nível 0, né? Para que eu tenha o fluxo de corrente através do microcontrolador para o GND, tá bom? Então, o LED se acende com um nível baixo, ok? Nesse formato de current syncing. Bom, aqui também o formato, né, de função if, né, resumida, ok? Caso contrário, ou seja, se ele não for maior, ou seja, se ele for menor, ou seja, vai estar zerada a minha bateria, né? Ele vai ficar fazendo, olha que interessante, vai ficar fazendo um NOT, né, operador lógico NOT, do digital read, ou seja, eu vou ler o valor e vou negar, vou ler o valor e vou negar. O que acontece com isso? O meu LED vai estar sempre alternando, tá? Como eu tenho o delay ali de 200 milissegundos, o efeito vai ser esse, ele ficar piscando. Legal? Interessante essa lógica, né? Se você quer conhecer mais sobre operadores lógicos, tem um vídeo bem legal, card aqui, onde eu explico então todas essas operações aí com operadores lógicos, que é o básico, né, para você aí fazer uma programação, fazer expressões booleanas, né, para você poder fazer os seus testes lógicos nos seus sketches. Entendido aqui? Bom, os demais níveis de 1 a 5, a lógica é bastante semelhante. Olha só, o nível 1, por exemplo, se o meu valor for maior que, então, 2 vezes o intervalo, né? Então eu tenho lá as etapas, né? Então o nível 1 vai ser 2 vezes o intervalo, tá? Só que observa que eu nego de novo. Por quê? Olha só a lógica como é que é. Ele é maior que o intervalo, ou seja, a minha carga está maior? Sim, tenho que ligar o LED, certo? Só que pelo meu circuito current syncing, a lógica é inversa. Eu tenho que estar ele com nível baixo. Então eu vou fazer um NOT aqui na expressão para que o meu ligar seja com um nível baixo, entendido? Bom, demais aqui é a mesma forma, só que eu vou incrementando o meu intervalo, ó, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e vezes 6, ok? Fechou? Vamos ver agora, vamos ver na prática de novo aqui? Então, nosso funcionamento, ó, estou zerado, tá? Meu valor não é maior que 0, ele vai entrar aqui no digital read para fazer o pisca-pisca. Certo? Ok, passei aqui, é maior, opa, liguei. Né? Vou mandar um nível baixo, vou ligar aquela borda. Ok, nível 1, aumentei mais um pouco, né? Opa, passou do nível 1, vou ligar o nível 1. Passei no nível 2, vou ligar o nível 2. E assim vai até ele aumentar e ficar totalmente ligado. Entendeu? Bacana essa lógica, né? Então olha que interessante, não é porque é um mini projeto que a gente não vai ter conhecimento para agregar para você. Você aprendeu então sobre circuitos com current sourcing e current syncing, que são dois formatos interessantes e importantes para você conhecer. Normalmente a gente está acostumado com o que? O current sourcing, né? Opa, vou fornecer um sinal alto para a minha carga acionar. Só que eu posso fazer a mesma coisa numa lógica inversa.
usando o Current Syncing, e o Arduino permite a gente fazer esse tipo de circuito, ok? E aprendemos também um pouco aí mais sobre a lógica de programação. Observa que no fim a gente não usou nenhum if, nenhum bloco de if, né? A gente usou na verdade funções if dentro do nosso Digital Write para controlar os nossos LEDs. Olha que interessante aí esse aprendizado que a gente está trazendo em mais um mini projeto. Então pesquise na internet, localize alguma loja para poder comprar também esse módulo display em formato de bateria, que é um display bem bacana para você colocar nos seus projetos. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo da série Mini Projetos, sempre projetos originais aqui do canal Internet Coisas para você. Não esqueça de assinar o canal, deixar o like e até a próxima! A série Mini Projetos traz projetos simples e fáceis de serem executados, mas sempre com muito conhecimento para você.